A gente vai falar um pouquinho agora sobre a educação cristã de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E existe na estrutura batista o que a gente chama de DCC, né, que é a Divisão de Crescimento Cristão, que é o contrário da escola de missões, como, por exemplo, União Feminina e União Masculina, que trabalha com organizações missionárias. Nesse contexto seria o que a gente chama de escola de treinamento. E qual é a intenção dessa? De preparar as pessoas para as atividades da igreja, para as coisas que a igreja realiza. E é algo que, infelizmente, algumas igrejas desprestigiaram, e isso, de certa forma, deixou de contribuir até mesmo para a base, né, de trabalho. Porque muita gente falava assim, mas união de treinamento que não treina ninguém para nada. Não. Quem queria treinar, treinava. Quem não queria, não treinava. Mas, por exemplo, você tinha a chance para pregar, você tinha a chance de dirigir um culto, era só os jovens ali. Aí a gente pegava um violão, fazia alguma coisa. E aí você que está chegando na igreja, porque pra gente aqui que está acostumado, é tranquilo, você vai lá à frente, pega o microfone, fala, canta, erra, comete gafe, brinca, faz o anúncio da cantina na maior tranquilidade. Mas você que está chegando, eu lembro que, para ter uma ideia, se deixarem, eu prego mais de 1h30. Então eu sou um cara que eu tenho que estar cronometrando, porque assim, eu vou à vontade. Mas eu lembro a primeira vez que eu preguei, não sei, acho que foi no Dia dos Pais, acho que foi Dia dos Pais na minha igreja, preguei em 12 minutos. E aí eu lembro quando eu sentei do lado da minha esposa, ela falou assim, já? Hoje ela não fala mais isso pra mim, entendeu? Então a união de treinamento, ela tinha esse valor. Ainda tem, porque como a Ivanice falou, na igreja dela tem. E aí, o trabalho com juniores, né, que agrupa meninos e meninas na faixa entre 9 a 12 anos, e nessa divisão, esses meninos e meninas vão assumindo responsabilidades, claro que sempre sob supervisão. E geralmente as revistas da denominação trazem recomendações tanto ao líder quanto aos unionistas. Por exemplo, a mesma revista da escola bíblica, ela tem aquela parte que dá para trabalhar com o trabalho de união. E aí nisso são responsabilidades dos juniores. Atividades contínuas como planejar e dirigir uma unidade de estudo, presidir a reunião, entrar em contato com os ausentes, convidar novos membros e auxiliar os dirigentes. E é muito legal quando você trata esse pessoal entre 9 e 12 anos de um jeito que as pessoas lá fora os tratam. Porque o que acontece? A gente às vezes tem a tendência de infantilizar até o adulto, ainda mais na hora do trato com a criança. Por exemplo, fulano, dirige aí. Qual o problema? Ele cresceu na igreja vendo um monte de gente dirigindo. Alguma coisa ele vai fazer. Tem criança que brinca em casa de dirigir culto. Entende? Mas aí a gente fica assim, infantilizando para sempre a criança, como se assim, deixa que eu resolvo isso. Eu trabalho com eles e eu que dirijo, eu que prego, eu que não sei o que lá, e eles nunca se desenvolvem, por quê? Porque eles não têm jeito. Entende? Então é importante o quê? Vou planejar o trabalho? Convido para planejar comigo. Eu estou acostumado com planejamento, eles não, mas eles vão me vendo planejando para chegar uma hora que eles vão desenvolver habilidade. Em relação à questão de presidir a reunião, eu estou presidindo, mas vez por outra eu falo assim, fulano, tem como concluir isso aqui? Eu vou precisar ali falar com o pastor, você toca a reunião? Então, nessa brincadeira, imagina, você tem 10, 11 anos de idade, você se sente, né? E nisso que você se sente, né? Rossana até riu quando eu falei, né? Que assim, aquela questão de, coloque-se no lugar dessa criança. Eu estou sendo valorizado. Claro que, obviamente, eles não se acham crianças, né? Eu sou juniores, dos juniores, né? Ou pré-adolescente. Eu chamo de criança, mas não na frente deles, obviamente, para não ficar sentido. E aí, meu Deus, irmã Lindomar está me assistindo. E aí, nesse caso,
Já foi até da diretoria da minha convenção, Jesus. E aí, nesse caso, né, é a papisa da União Feminina Fluminense. Desculpa, gente, fazer todo esse destaque, mas é porque Irmã Lindomar é o bicho. Olha, é o bicho. E aí, nesse caso, né, quando foi o professor Barbosa, que eu fiquei foi com medo, né, porque era, né, agora eu estou entusiasmado, mas vamos voltar para cá. E aí, nesse caso, né, em relação a essa situação aqui, a importância, né, de contato, né, com os ausentes, convidar. Pô, imagina o que é você delegar para um garoto de 11 anos. Poxa, manda um zap para fulano que fulano quase não vê. Olha só, você está responsável de acompanhar os juniores ausentes. Pô, não, numa boa, se eu tenho 11 anos e a tia fala um negócio desse para mim, eu vou me sentir o cara. Entende? Por exemplo, se você pede isso para um cara de 19 anos, com todo respeito a quem tem 19 anos, mas aí, eu sou líder de nada, tu é responsável, aí, farnadinha. Agora tu faz isso para um cara de 12 anos, é verdade, agora tu faz isso para um cara de 12 anos, o cara, deixa comigo, desculpa gente, deixa comigo, pode deixar e tal, aquela coisa toda. E é claro, supervisionando, porque está arriscado ele botar as mãos na cadeira, querer bancar o adulto, né, o adulto brigão na hora de chamar a atenção, né, é muito comum às vezes essas coisas acontecer. Atividades relacionadas com estudos, né, a participação dos juniores no planejamento e execução dos projetos, o trabalho com jovens e adolescentes. Cabe a esse ministério cuidar dos adolescentes, dos jovens e dos jovens casados, né, abrindo seus olhos para a vida cristã, ajustando atividades compatíveis com eles devido à heterogeneidade do grupo. Por quê? Porque embora adolescente, jovem solteiro e jovem casado, num culto jovem, eles podem ser tudo a mesma coisa, mas agora a agenda é outra. O jovem casado, ele, por exemplo, está naquela questão de caramba, minha esposa é desse jeito, meu marido é desse jeito, pô, meu casamento acho que não vai dar certo, porque assim, ele não tem aquela ideia de que todo mundo tem problema parecido, né? Que nem, digamos, quando o Wagner me zoa, dizendo que minha mulher manda em mim indiretamente, eu sei por que ele me zoa, entendeu? Mas tudo bem. Aí não. Então, ó a reação. Essa reação eu já denuncio o cara, né? Por que ficou? Lá em casa quem manda é você? Não. O lado crente não deixou ele mentir, viu? Só que legal. Aí, por exemplo, a gente tem mais ou menos uma certa vivência que a gente sabe que não tá fácil para nenhum casal. A gente vai ver o casalzinho botando foto, rindo no Instagram, mas a gente sabe. Agora o camarada no primeiro mês, no segundo mês, de repente ele se acha o resto. Caramba, tá acontecendo isso. Mal sabe ele que assim, os 5, 10 anos vai ter crise também, 20 anos vai ter crise também. Tem alguém com 30 anos já de casado? Né? Então, 30 anos vai ter problema também, né? E aí o que acontece? A respeito disso, né? Por exemplo, sempre vai ter. Agora, o jovem solteiro, ele já é aquele que acha que o casamento dele não vai ser igual do pai, não vai ser igual da mãe. Mãe, tu dá muito money pro meu pai, porque, o Alfredinho, se ele fizesse metade disso, as mães rindo aí, as mães tudo rindo aí, entendeu? Então o que acontece? É um tipo de situação porque é solteiro, tem uma expectativa irreal. O jovem casado, ele já está assim, meu Deus, está passando a barca no trabalho, se eu for mandado embora, como é que vai ser? Tem isso para pagar, tem aquilo para não sei o quê. O bom é que um jovem casado, ele não arruma filho logo no primeiro ano, né? Mas assim, às vezes arruma, né, meu Deus? Não. Aí o que acontece? Não, estou falando do jovem casado, né? Então, por exemplo, em relação a esse caso, né? O adolescente já é outra situação, é a zoação, é a preocupação com o corpo, né? É aquela situação, né, de você não é grande, você não é pequeno, você não é adulto, você não é criança, está muito grandinho para isso daí, vê se enxerga fedelho, né? Então o que acontece? São agendas totalmente diferentes. Agora na hora de dar vontade de pular, pô, beleza, dá para juntar geral naquele negócio sem problema nenhum, mas a agenda é diferente. E aí, digamos, se você é de uma igreja grande, com bastante estrutura, você pode ter um pastor de jovens ou um ministro de jovens, para ele assim,
separar as agendas e saber o seguinte: isso aqui é do grupão e isso aqui é do grupinho. Se você é de uma igreja menor, aí, assim, que você dê a sorte de encontrar jovens que te apoiem, né? Porque acontece, se o jovem não te apoiar, ele não vai ser um bom líder de jovens, né? Por quê? Porque ele tem um projeto particular dele, ele não tem uma caminhada com o pastor. Quando é uma igreja grande e tem um ministro de jovens, é diferente, por quê? Porque o cara já foi chamado para trabalhar com aquilo ali. Na igreja pequena a gente trabalha com quem a gente tem. E às vezes quem a gente tem sabe que a gente só tem ele. Já viu quando só passa uma linha de ônibus num bairro? Deu para entender, né? Então, quando a pessoa percebe que é o seguinte, sem mim nada podeis fazer, aí complica a vida do pastor, entendeu? Então, diante dessa situação, é importante estar atento para essas questões compatíveis. A partir da união de treinamento, deverão ser planejadas atividades como seminários, né, grupos de estudo em que se debate a matéria exposta por cada um dos participantes, né, como é que a gente pode resolver algumas situações da vida 2, né, como é que aí, dependendo da situação, dá para juntar jovem solteiro e casado, porque está falando de vida 2, pressupõe-se que o jovem solteiro já está pensando em casamento. Até porque o que a gente deve pensar é o seguinte: se você está orientando o jovem crente, se o jovem crente não namora para casar, namora para quê? Entende? O jovem que não é crente eu até entendo, mas o jovem que é crente, se não namora para casar, namora para quê? Né? E aí, nesse caso, em relação a isso, né? Não, ele me encarou, não fugiu não. Como ministro do Evangelho, eu te batizo. Aí, nesse caso, né? Por exemplo, é importante a gente observar que, assim, essa questão de orientação para tanto jovem solteiro e casado, beleza. Por quê? Porque precisa desenvolver experiência e o outro pode testar na prática algumas questões. Eu lembro que no meu chá de bebê, eu participei de uma competição com a minha esposa, chá de bebê de quem? Da minha esposa, é isso? Então tá bom. No chá de bebê da minha esposa, é porque eu participei, meu Deus do céu. Aí o que acontece? É porque o Delcio é machão da antiga, entendeu? É do bebê. Então tá bom. Então tá bom, desculpa pelo meu chá do bebê. Então eu no chá do bebê, que é meu bebê, pronto, tá bom? Aí eu lembro, ficou melhor o chá do bebê, que é meu bebê? Então tá bom. Aí já que ficou melhor, em relação a esse caso aí, a gente fez uma competição. Quem trocava a fralda da boneca mais rápido, eu e minha esposa. Eu ganhei dela, né? Não, foi aberto. Quem troca a fralda de bebê com olho fechado nesse mundo, meu Deus do céu? Jesus! Aí o que acontece? Foi interessante a questão da simulação, porque na madrugada que a minha esposa escolheu a mim para ficar de acompanhante no quarto. Tinha sobrinha, tinha irmã, tinha um monte de gente querendo ficar. Ela queria eu. Aí o que acontece? Mas tinha gente com mais habilidade que eu. E aí nisso, ela operada, não podia se mexer. Aí a enfermeira: pai, já trocou fralda? Eu falei: de boneca. Então tá, já trocou. Então olha só, você vai ficar aqui e vai trocar a fralda do seu filho, tá? Eu olhei assim, tá, né? E assim, como vai ser, eu não sei. Mas assim, a simulação, lembra da questão do batismo? Lembra da questão da ceia? Simulação não é brincadeira, é simulação. Então a simulação, ela me ajudou porque eu repeti as coisas que eu fiz na simulação. Eu nunca tinha trocado fralda, até porque no meu tempo de jovem e de criança, fralda era aquele negócio com alfinete, fralda plástica. Essas agora, por exemplo, o primeiro mês dele eu apanhei muito por causa da questão da parte do velcro. Porque às vezes você pensa que é um lado, mas é o outro, aí você estraga a fralda pensando que você está tirando. E deu para entender? Aí assim, a simulação, ela faz sentido. E o líder de jovens, né, ele precisa estar atento a essa questão. Olha, tem o cara que está procurando a colocação no mercado de trabalho.
tem o cara, né, que está querendo fazer o Enem, mas tem aquele cara que está correndo o risco de ser demitido e tem mulher e filho. Então, o que acontece? Aquele jovem solteiro, ele já precisa ser preparado para essa realidade. Aí eu não sei se dá para perceber, olha, enquanto a gente está aí discutindo, né, questiúnculas pequenas na igreja, enquanto a gente, né, está de bate-boca com outras organizações, ou enquanto a gente está só pensando e dá vontade de pular, dá vontade de gritar e dá vontade de correr, olha quanta coisa uma liderança de jovens poderia fazer. Sim. Abre o coração. Nessa nova estrutura de... Quando foi o EBD, foi ela que desabafou. Ah, então tá bom. Eu venho dessa estrutura onde os jovens eram cuidados, tratados pela liderança, né, os mais velhos, e hoje em dia, nas igrejas, pelo menos o que eu acompanho nas igrejas batistas, não existe mais essa DCC e essa união de Isso. que trabalhe todas as questões, todos os leques de abertura de um jovem. Aham. O que acontece? As igrejas partiram mais para o trabalho que é voltado para as meninas e para os meninos. Então lá tem mensageiras, aí depois ela vai seguindo, CMJ, tal. E os meninos, as igrejas que conseguem ter aquele trabalho com os embaixadores. Hoje em dia, não se vê mais, por exemplo, a igreja que é DCC. É quase que um trabalho da terceira idade. Tô entendendo. Vão lá, faz aquele negocinho e tal. E aí veio o prejuízo. É o prejuízo. É mais terceira idade do que um trabalho preparatório. Exatamente, exatamente. Entendeu? Aí o que acontece? Aquela menina, eu sou a líder que chora, fica ali, mantendo o trabalho das mensageiras do rei. Por quê? Não tem uma outra ponta, uma outra linha de raciocínio de trabalho que vai abrigar essa menina. A mais velha não tem. Todas as igrejas estão nesse mesmo. E que pode falar com a linguagem. A mesma linguagem. Aí você que é o líder, por exemplo, eu tenho uma linguagem com as meninas até 13, 14, uma linguagem com as outras. Porque os problemas são diferentes. Então, nesse foco aí de casamento, de namoro, trabalho, de não sei o que, da dificuldade de saber as questões sexuais. Exatamente. Um bom líder, ele fala algumas coisas como realidade, mas as igrejas, os meninos, eles não têm todo esse apoio. A minha grande luta na minha igreja é que assim, foca-se muito nas meninas, para a menina tem tudo, para a mensageira tem tudo, para quem trabalha com criança. Mas até em relação à mulher, a mulher tem tudo, o homem é uma coisa mais parada mesmo. Ninguém se preocupa. Onde estão esses varões das igrejas que esqueceram que existe um menino lá na mesma fase da menina, com 8, com 9, com 10, que precisa de apoio. É simples. De palavra, de cuidado, de carinho, de colinho também. E ele vai crescer, vai ficar na idade do Marcelinho, vai ficar mais... Ninguém se preocupa, porque só existe menino na igreja. Então a coisa mudou muito. Esse trabalho que os jovens estão falando, eu sou participante disso, mas hoje na minha própria igreja já não se consegue ter um trabalho dessa forma. Não, a maioria das igrejas não tem, tanto que é que eu, por exemplo, quase que eu não falei de DCC aqui, né? Então assim, eu estou falando meio que assim, olha, é preciso algo ser feito e até, por exemplo, embora você falou que não eram desabafos que você estava fazendo, mas, por exemplo, quando você pergunta onde estão os homens, pergunta para eles se eles não sabem como é que está a tabela dos campeonatos. Eles podem não saber como é que estão os meninos da igreja. Tá dando para entender? Não vocês. Entendeu? O Cartola, entendeu? Aí o que acontece? Por exemplo, eles não, porque eles são homens muito comprometidos nas igrejas deles. Eu estou falando, por exemplo, lá na primeira igreja batista de Nárnia, entendeu? Aí o que acontece? Os homens estão tudo aí. Eles sabem como é que tá o time tal, né? Ano passado estava todo mundo aí, segue o líder. E o que acontece? A pergunta que se faz é qual é a prioridade. Porque observa bem como é que são as coisas. De um lado, você tem aquelas pessoas que elas querem fazer um trabalho jovem, voltado para quê? Para festa e liturgia. Primeiro que é o seguinte, entretenimento, o mundo é melhor do que a igreja. O que a gente tem que o mundo não tem é a vida no espírito. E é nisso que o nego não foca. Aí complica, né? Deu para entender?
Tu tá sensível hoje, cara. Não, eu parei até de zoar o negócio da barriga, porque quando ele já veio me dizer que subia a corda com um cimento nas costas, eu falei assim, ele sentiu porque eu encarnei na barriga dele. Ah, subia, não sobe mais não. Ainda faz, Ai, desculpa. Eu tô falando alto. Voltar ao assunto. Obrigado. Eu faço isso até na pregação, gente. Obrigado que você me ajudou a voltar. O branco também. Aí o que acontece? Diante desse caso, é importante, né? Pô, viu, Evandro? Você faz falta. Em relação a isso, vocês também, tá, nem? Não é só ela não. Em relação não, tem que ter cuidado. Aí, em relação a isso, a questão de congresso, né? E assim, gente, congresso não é uma série de 3 cultos. A questão de você sentar, qual é a temática, o que a gente vai debater, o que vai ter durante a tarde ou o dia ou amanhã de sábado. Assim, tem que ser um negócio que vai fazer a gente pensar sobre o assunto. E aí o que acontece? Só que aí é a parte que a gente esbarra do seguinte: a minha igreja não faz nada. Não é que a igreja não faz nada. A igreja faz o que seus membros fazem. A igreja é o que seus membros são. E a igreja tem o que seus membros doam. O membro que não doa tempo, o membro que não doa dinheiro, o membro que não doa trabalho, o membro que não arregaça as mangas para fazer um negócio, o membro que, por exemplo, não se desdobra para fazer isso aqui, né? O membro que, em vez de ser um cara consagrado, dedicado, esforçado, é um fedorento. O que vai acontecer? A tendência é o trabalho não ir para frente. Aí a gente vai botar a culpa no líder, vai botar a culpa em não sei quem, mas o que acontece? O líder hoje assume, mas aí ele cansa, aí vem o outro. Aí o outro acha que o problema é que o líder anterior não fez direito. Mas o líder cansa também. Tá dando para entender? Aí o que acontece? E não se pode fazer o trabalho hoje em dia. Eu penso assim, com os jovens, com meninos, com um grupo dessa faixa etária que seja, achando que seja isso aí que o senhor está falando sobre o entretenimento. Não é nem tudo aí que pode mas ser. As pessoas gente, se divertir é legítimo, mas gente... Mas tem sua hora para exatamente. falar o que a Bíblia diz, há um tempo para todas as coisas. Isso. Agora é hora de doutrinar. Eu falo sempre a mesma coisa. O bom líder não é o que fica para sempre, é o que ensina outros a liderar. Então, quando eu sair desse negócio aqui, eu quero que vocês... se alguém tuitar, dá o direito de autoria. O bom líder não é aquele... O bom líder o quê? Não é aquele que fica... É aquele que fica para sempre, é aquele que ensina outras pessoas a liderança. Então, meu trabalho eu posso sair e deixar as meninas fazer, porque eu ensino a liderar, porque eu não tenho a liderança como a minha preciosidade. A liderança é do Senhor, pertence ao Senhor. E alguém que quer fazer, porque eu vou morrer. Eu vou sair dessa... Vocês também vão morrer, gente, não é só ela não. Alguém que quer fazer. Ela falou que tá com medo. O guru da direita diria que isso é analfabetismo funcional. Mas vai, continua. Viu? Eu tô assistindo. Aí a pessoa acha que não vou ficar ali toda a vida, outra coisa que eu falo, não vou me ensinar. Aí quando ela enjoa, aí deixa o grupo sem ele nem beira. Exatamente. Eu dei uma atividade para as meninas agora, eu falei, olha, eu só quero sentar e assistir, vocês vão fazer. Aí quem vai estar lá? A minha presidente vai estar lá, a líder geral vai estar lá, não sei se vai estar lá, vai estar vendo o que vocês vão estar fazendo. Mas eu estou sendo ruim? Não. Eu estou preparando vocês para a guerra. Isso. Ser cristão é guerrear nesse mundo louco aí, onde o mundo tem tudo, os jovens têm tudo, podem tudo fazer. Mas E o jovem cristão está lá, perdendo tempo. Mas a gente não quer, entendeu? Não, legal. E assim, a importância, por exemplo, que nem ela falou em relação ao lazer. Se a gente tem uma juventude consciente, em vez da igreja se desdobrar financeiramente para o lazer, na hora do lazer, marca para ir para um lugar que já tem uma estrutura para o lazer. Agora, quando for igreja, é coisa voltada a quê? Reflexão bíblica, meditação bíblica, adoração, alguma coisa que ajude a gente a ser mais crente. Porque lazer, vamos todo mundo para tal lugar. Pronto, beleza. Porque se for fazer o lazer dentro da igreja, aí tem que levantar dinheiro para isso, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá e tal. Aí tem os irmãos que tem que ajudar, vaquinha, dinheiro, parará, aí complica. Com exceção, né, da igreja do Filipe e do Júlio César, que vão ser ministério glorioso, as igrejas comuns,
né, tem suas limitações financeiras. Os tesoureiros que o digam, né? Porque todo mundo bate na porta do tesoureiro como se assim a igreja fosse Miami, né? Tá entendendo? Tem dinheiro, tá todo, né? E aí quando vai ver, calma, não desabafa. Aí o que acontece? Em relação a isso, né? Que às vezes não deveria ser o alvo, né? Por exemplo, um retiro com grupos e subgrupos. Imagina que de repente, né? Ter 3 dias, por exemplo, tem uma igreja muito querida lá de Taubaté, a Igreja Batista do Bonfim, que me chamou 2 anos seguidos para um retiro chamado Desconecte-se. E aí, o que acontece? 3 dias de retiro, sem celular, sem internet, sem nada. Ministração da palavra, adoração, piscina, futebol, a rede social era só eles. E assim, foi um negócio fenomenal, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, né? E aí eu não sei se eles ainda fazem, porque não me chamam mais, né? Aí o que acontece? A respeito desse assunto... Tá gravando aí? Tô. Então eu vou te mandar. Você acha? Então tá beleza. Pessoal do Bonfim, me chama aí, tá? Agora não é indireta, mas não, agora é direta, viu? Aqui é desse jeito, Belson. E aí, em relação... eu falo da minha mulher na internet, não vou falar da Igreja do Bonfim. E aí, nesse caso, se bem que minha esposa não assiste, né? É diferente. Então, a respeito disso, quando ela olhar 2 horas, ela fala assim, vou assistir isso nada. E aí, que nem o pessoal, eles entram aqui ao vivo, olham e saem. Em relação a isso, por exemplo, no caso do retiro, o cara tá lá, né? Não tem para onde ir, o líder vai, e aí, o que está acontecendo contigo? De repente, coisas graves está acontecendo, porque às vezes o moleque é perturbado, mas ele não é perturbado porque ele é perturbado porque está acontecendo alguma coisa na casa dele, alguma coisa na escola dele, está acontecendo alguma coisa, e aí a única coisa que a gente tem na cabeça é o seguinte: ah, meu Deus, Davi é aquele perturbado, ele vai zoar a tua aula, ele vai zoar a tua EBD, né? Ele vai atrapalhar. Eu lembro que quando eu era líder de adolescente, vice-líder, né, de adolescente, tinha um garoto, né, já tá um homem grandão, o Tony, né, o Tony sentava lá no último banco, botava óculos escuros e ficava assim. Aí o que acontece? Um diácono falou assim, ó, você que tem paciência, vá lá e conversa com ele. Então, ou seja, já estava o pessoal injuriado. Aí eu ia, e aí, beleza, tal, não sei o que, nananá. Aí ele falou assim, eu fiz de propósito, Roberto, só vou tirar porque é você. Ou seja, ele estava querendo que o irmão fosse, mas o irmão era macaco velho, não foi e me botou de bucha, e eu fui, entendeu? Mas ele me atendeu porque me respeitava. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes o cara não está num dia legal, mas a gente só vê o quê? Que ele é insubordinado, que ele é isso, que ele é aquilo, e tal. Então, o retiro, ele ajuda nesse aspecto, porque você está perto. O problema, né, é você conseguir, como pastor batista, no aspecto democrático congregacional, convencer a igreja sobre a importância de um retiro, porque o povo quer passeio, o povo não quer retiro. Era isso que eu queria dizer na fala. Vai, abre o coração. Você vai ensinar a diferença de retiro para passeio, pastor? Mas acho que todo mundo sabe. Sabem, gente. Ó, retiro, a gente se retira. Passeio, a gente passeia, né? Então o que acontece? O retiro te afasta de uma determinada realidade para você se consagrar. O passeio você está curtindo como quem vai no Parque Lage, como quem vai na Quinta da Boa Vista, como quem vai para a praia de Araruama. Assim, eu não sei, talvez eu possa pesquisar no dicionário, né, para falar, mas assim, eu acho que o pessoal confunde porque quer confundir. O mundo não está ensinando diferente, não? Olha, eu entendo que no fundo o pessoal sabe a diferença, só que quer tratar o retiro como passeio. E a gente, para não perder o pessoal, a gente até negocia, mas assim, retiro é retiro. Retiro até sacrifício. Entende? Retiro é consagração. Qual é a característica, então, para saber se é passeio ou é retiro? Porque um caso é diversão, o outro é consagração. Por exemplo, se digamos que de repente... Retiro com consagração com piscina. É só ir para um que não tem piscina.
Não pode ter nada disso no Pô, piscina? a questão, olha só. Saber a hora de ir pra piscina. Não, a gente tá falando de retiro. Retiro, por exemplo, ó, fizemos um retiro, mas a piscina estava com defeito. Aconteceu isso no retiro de juventude que eu fui em 1995. Aí o que acontece? Por exemplo, a piscina, tô falando sério. Aí o que acontece? Eu posso contar minha experiência de retiro? Olha só. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Esse é o problema de vocês. Olha só. O que acontece? A piscina do sítio estava com problema, mas como era um retiro, a gente aceitou de boa. Entende? E o que acontece? Que a gente foi para lá para quê? Palavra, louvor e oração. Entende? Então, o que acontece? No nosso contexto, o pastor às vezes até proibia a reunião de oração, por quê? Porque a nossa juventude estava naquele negócio de querer avivamento, né? Então, tinha uns que queriam ir para monte, aí tinha outros que queriam não sei o que lá, a gente se reunia na casa de algumas irmãs para orar. Aí eu não sei se a preocupação dele era com a questão da gente virar taramanaia, ou se a preocupação dele era da gente estar fazendo reunião secreta, né? Porque tem um pessoal que diz que está se reunindo por oração, mas a ideia é outra, né? Mas aí é outro assunto, é o lado sombrio da liderança, né? A propósito, escrevam aí, gente, com o Ebenezer Bittencourt do Haggai, o lado sombrio da liderança. Vocês precisam. Eu já passei para vocês assistirem ou não? Não. Já? Não. Ou já? O lado sombrio da liderança, pronto. Aí o que acontece? Então, já, muito bom, não é? Então, porque é o seguinte, do jeito que ele fala, você vai assistir pensando num negócio bem, mas ele fala de um jeito que não vou dar spoiler aqui, mas de uma descrição tão grande, que às vezes você até se pergunta, meu Deus, eu sou esse tipo de líder? É muito legal, é muito legal. E aí, eu confesso que eu fiquei meio com a consciência pesada comigo mesmo. Então, tu só quer apontar para os outros, né? Só que crente metralhadora. A igreja toda tá errada e eu tô certo, tá vendo? Tá certo. Porque eu comecei a procurar em mim algumas coisas, por exemplo, Senhor, será que tem alguma coisa sombria aqui? Só um instantinho que eu vou tossir. A liderança. Foi? Então, vamos lá. Adolescente, o adequado deveria ser um grupo formado entre 12 e 17 anos. Mas a adolescência assim, eu não sei como é que os teóricos estão fazendo isso agora, porque a adolescência tem começado mais cedo e acabado mais tarde, né? Um cara de 10 anos se acha adolescente, e às vezes um de 50 anos se acha adolescente também morando na casa dos pais. Então, hoje, tá meio complicado esse negócio, porque antes a adolescência, porque vocês sabem que a adolescência é uma coisa culturalmente inventada. O que realmente existe, biologicamente comprovado, é a puberdade. Tô aprovado? Então, beleza. Marcelo falou que eu tô certo.